Cabeça pra cima. Cabeça para Cima está no ar com você, que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Gente, é impressionante, porque todo dia que eu começo Cabeça para Cima, eu sempre começo dessa forma. Você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet, mas ainda assim, muitas pessoas me perguntam, mas eu posso assistir pela internet? Pode sim, www.boasnovas.tv. E na internet você pode assistir pelo seu computador em casa, pelo seu smartphone, pelo seu tablet, pelo aplicativo Boas Novas, porque a gente acompanha você onde você estiver, dentro, fora de casa, no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo. A gente chega até você com uma programação de qualidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Boas Novas, vencendo desafios, vencendo barreiras e chegando até você. E isso é possível porque também nós temos um exército de pessoas que nos apoiam, que oram por nós, que contribuem financeiramente, que muitas vezes até ficam chateados quando a gente mexe na programação. Mas quando a gente mexe porque é necessário mexer, porque faz diferença. Mas você continua com toda a programação da Boas Novas aí na sua telinha, em novos horários, como Cabeça para Cima, por exemplo, né? Mas novos horários, mas a mesma programação, continuamos abençoando a sua vida. Querido semeador de Boas Novas, muitíssimo obrigada pelas suas orações e pela sua contribuição. Que o Senhor Deus te retribua com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, que especialmente nesse fim de ano Ele possa atender os desejos do teu coração. Paz, muita paz. Você que ainda não é um semeador, vem fazer parte desse exército, vença também as suas barreiras, se decida a ser um abençoador de vidas. Ore pela Boas Novas, contribua com a Boas Novas. Liga agora, 2126-300 ou entra no nosso site www.boasnovas.tv. E você se torne também um semeador de Boas Novas, porque aqui, todos os dias, a gente traz temas que informam, orientam e edificam a sua vida, como o tema de hoje, por exemplo. Porque o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E foi no coração do próprio Deus que surgiu a família, com o propósito de ser o principal núcleo abençoador e de acolhimento do ser humano. É na família que, via de regra, a gente pode experimentar e viver em plenitude o amor de Deus, dando e recebendo esse amor. Como anda o seu relacionamento com a sua família? Será que ele pode melhorar? Como? Como fazer esse relacionamento melhorar ainda mais? No Cabeça para Cima de hoje, nesse tempo de mudança de ano, quando se vê pela frente um novo ano, a gente quer provocar você numa boa reflexão. Família, presente de Deus. Veja o nosso informativo e continua com a gente. Quando Deus pensou em criar a família, Ele planejou como ela viveria na Terra, como poderia usufruir de uma vida feliz, harmoniosa, pacífica e próspera entre os seus membros. Planejou que ela desfrutasse a presença de Deus e alcançasse o privilégio de ser a representação da família celestial na Terra. Ao implantar a família sobre a Terra, Deus queria que o seu caráter santo fosse refletido através da vivência harmoniosa entre os cônjuges, filhos e pais, em um ambiente onde o amor, que é a essência do caráter de Deus, fosse vivenciado. Nesse fim de ano, mais do que presentes e recompensas materiais, é preciso que cada um dê valor ao melhor presente dado por Deus, a família. É isso aí, hoje a gente vai falar sobre a família como um presente de Deus, né? Nesse tempo bacana em que a gente está aí comemorando o Natal, daqui a pouco Ano Novo. O pessoal costuma dizer até o seguinte, que Natal é uma festa de família, né? Mais do núcleo familiar. O Ano Novo aí é uma festa mais aberta, que você comemora com os amigos. Será que é isso mesmo? Família
é um local de todas as festas, é um local de todos os encontros. Como anda o seu relacionamento com a sua família? A gente quer provocar você hoje, tá bom? Vamos falar sobre a família como presente de Deus, e aqui no estúdio eu recebo o pastor Sérgio Leal. Ele que é pastor batista, é também militar, tem estado tantas vezes aqui com a gente. Obrigadíssima, pastor. Nós agradecemos mais uma vez o convite, né? E a confiança que essa emissora tem depositado em nós. Perfeito, é isso mesmo. Eu quero registrar que eu estou sentindo falta da sua esposa, tá bom? Mas sei que ela não está bem. Isso. E a gente está desejando que ela fique com saúde plena. Amém. Tá bom? Obrigado, Celeste. Também conosco Roberto Caputo, ele que é pastor da comunidade evangélica Jesus Vive, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. É também escritor e está aqui com a gente. Tem estado muitas vezes ao longo do ano. Estava com saudade. Eu também estava, bastante saudade, né? Mas agora estamos melhorando, né? Preparando-nos melhor para abençoar mais vidas, né? Na faculdade, no estudo. Mas é muito bom estar aqui e esperamos poder abençoar também muita gente hoje aqui. O senhor tem, inclusive, né, pastor, escrito sobre temas que possam ajudar as famílias, abençoar famílias, desde os jovens, né? É um tema que faz parte aí do seu foco, do seu ministério, não é isso? É verdade. A gente vê muitos problemas que a origem está na família, ou na falta dela, né? Então a gente tentou abordar alguns temas que possam contribuir de alguma maneira para elucidar algumas questões, algumas dúvidas, alguns conflitos que a gente vê muito dentro da igreja. E vai buscar a origem, está lá na família, sempre. Vocês acham que a família hoje ela está perdendo força? Ela tem, o mundo atual ele tem deixado de valorizar a família? Vocês consideram assim ou a percepção de vocês é diferente? Vai, Valdir. Com certeza, né? A gente sabe sobre isso, que por mais que a igreja ela tente fazer o seu papel, que é cuidar da família, ministrar para as famílias, nós não podemos colocar a igreja, que somos nós, dentro de uma redoma e tentar protegê-la, né, das coisas que esse mundo oferece. Então eu creio que é um trabalho muito difícil, principalmente no século XXI. A gente vê a igreja recebendo uma série de informações, valores que contradizem completamente o que ensina a Bíblia Sagrada, que aliás é para nós o nosso único livro de fé e prática, não é isso? Então eu creio que sim, mas existem mecanismos, né, que se pode utilizar hoje para se evitar isso. E eu acho que um dos mecanismos mais importantes nessa hora seria realmente voltar à igreja à essência da sã doutrina. Ou seja, nós temos visto que apesar da igreja ter cumprido o seu papel, ela não vem cumprindo muito bem no que diz respeito a essa questão, né, da doutrina sã. Aquilo que foi deixado para a igreja cumprir e fazer. Eu digo isso, por exemplo, quando você fala de família, né, você vê em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor fala com Abraão, diz para ele, olha, em ti sejam benditas todas as famílias da terra. E a gente pensa sobre isso. O que o Senhor queria dizer a Abraão? Queria dizer para Abraão que a partir dele, todas as famílias seriam benditas. Por quê? Porque Abraão foi o antecessor de Cristo. E se olharmos para isso, veremos então que se a família pode ser edificada, pode sim. Pode ser em Cristo. Então eu acho que o centro da família precisa ser Cristo. E esse final de ano, como você colocou aqui, é um momento muito oportuno para as famílias reverem conceitos, valores e levarem então os filhos, principalmente os que estão, né, vivendo conosco, a esse entendimento. Olhar para Cristo como sendo o centro das nossas atitudes, porque é difícil falar de cristianismo sem falar de obras, de coisas que são essenciais. E nós temos que olhar como igreja essa questão com muita seriedade. E esse princípio deve se aplicar em casa, com nossos filhos, com nossas esposas, enfim, com aqueles que estão à nossa volta. Porque se eu não tenho cuidado daqueles que estão comigo, onde fica o cristianismo? Verdade. Não é?
A gente sempre fala essa questão, né? E eu acredito piamente nisso, essa questão de que a família é projeto do coração de Deus. Isso. Né? Para os homens de um modo geral, para os homens e para as mulheres, para o ser humano de um Isso. modo geral, né? Para o ser humano. Por quê? Como que, eu sei que vocês compartilham desse conceito também, né? Por que a gente pode afirmar que a família é projeto de Deus? Porque a ideia, a meu ver, é perfeita. A ideia é perfeita. Ela não cai no desuso, ela não fica velha. A ideia da família é perfeita. Acontece que o homem, em sua rebelião contra as coisas de Deus, ele rejeita isso. É verdade. Hoje há no Congresso, em tramitação, uma proposta de lei para se extinguir o termo família, para se retirar dos documentos a citação de pai e mãe. Olha, coisas absurdas, absurdas. Porque a ideia de família vinda da parte de Deus está sendo rejeitada, de uma certa forma, pelo mundo. E o mundo jaz maligno. Quem administra o mundo, a gente sabe. Então, eu concordo com o pastor Sérgio. A igreja precisa se fazer presente para mostrar, de novo, os valores que Deus estabeleceu para uma família. Exatamente. Marido, mulher, filhos. E o que abrange esses valores? Abrange respeito, abrange amor, cumplicidade, aceitação, perdão, humildade, muita coisa. Todos esses valores deveriam ser encontrados dentro do seio familiar. Mas como hoje está havendo um movimento de perversão desses valores, aí o filho vai buscar aquilo que lhe falta onde? Em qualquer lugar, infelizmente fora da família. Pois é, eu fico pensando, e é uma provocação que eu quero fazer para vocês, porque assim, né, a gente fala a família como o propósito de Deus para o ser humano. A gente fala que as igrejas precisam trabalhar e desenvolver e fortalecer. Eu acho que precisam mais ainda, mas até percebo, né, muitas igrejas trabalhando, casais, família, etc. Mas é algo que precisa ser trabalhado. E talvez muitas vezes fique parecendo, eu não sei se acaba que o Congresso diz assim, bom, família é coisa de crente. Então, acaba com essa história, porque o caminho da humanidade é acabar com tudo, né? Que fale da palavra de Deus, a Bíblia já avisa isso há muito tempo. Né? Mas aí começa, acaba com o conceito de família. Mas família não é coisa só para crente, família é coisa para o ser humano. E eu quero trabalhar com vocês um pouquinho por que é e quais são. Por que a gente pode colocar a família como esse núcleo de desenvolvimento e acolhimento do ser humano. O senhor colocou aí algumas palavras que elas são fundamentais no contexto de família. Vou fazer o nosso primeiro intervalo e a gente volta por aí. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje a gente está provocando você com a reflexão sobre família, presente de Deus. Como é que anda a sua família? Sua família vai bem? Você está integrado na sua família? Você pai, você mãe, você filho, você marido, você esposa, cada um de nós. Como andamos? Como estamos no seio da nossa família? Será que a gente está contribuindo para que ela possa ser realmente esse núcleo de bem-estar, núcleo de viver a plenitude do amor de Deus? Como é que uma família pode ser assim? Esse núcleo de plenitude, esse núcleo de desenvolvimento e de acolhimento do ser humano. O que é uma família? Eu acho que, para se falar de família, não podemos deixar de lado o cuidado. Né? Eu falei inicialmente sobre a sã doutrina e me recordo muito bem o que o apóstolo Paulo dizia ao jovem pastor Timóteo em relação ao cuidado, né? Que a igreja deveria ter, primeiro, com as viúvas. Né? Aquela questão da divisão, da distribuição dos alimentos, daquilo que era necessário para a subsistência das famílias. E ele leva, né, naquele ensinamento a uma reflexão profunda nos dias de hoje. Ele fala primeiro que deveria se cuidar das viúvas, as que fossem verdadeiramente viúvas. Ele está falando da questão daquelas mulheres que não tinham se casado
e que viviam uma vida piedosa. Mas dentro desse ensinamento, Paulo chama a atenção quando ele fala assim, aquele que não cuida dos seus, ele fala, dos membros da igreja, é tal qual incrédulo. Mas ele fala também uma coisa antes, e também os da sua família. E quando a gente fala sobre cuidado, eu tiro, né, a responsabilidade da igreja no cuidado dos seus, né, dos nossos. Porque como a igreja faz trabalhos de família, ministério de família, isso é muito bom. Mas essa missão de cuidar da família é nossa. É uma coisa de família, núcleo familiar. A sociedade chama a família como sendo a célula máter, né? Mãe. E é verdade. Isso só acontece quando eu olho para o meu filho, para a minha esposa, para aquele que convive dentro da minha casa com vontade de cuidar dele. Eu preciso cuidar. E cuidar tem sido uma coisa que nós temos pecado muito, deixado de lado. O cuidado com o filho. Porque se eu não cuido, alguém vai cuidar. Alguém vai tratar. Alguém vai imprimir valores que não são aqueles que a gente conhece como verdadeiros. E é muito importante que nesse final de ano a igreja do Senhor olhe atentamente para isso. Porque o Senhor quer que a sua igreja ela seja santa. E o cuidado que o Pai tem para conosco é o maior sinal de que nós devemos cuidar. Acho que quando a gente acaba usando mesmo esses termos, né? Pai, o Senhor Deus como Pai, nós como filhos, já é um remeter a esse conceito de família, né? Pai, filho, família. Eu tenho alguma, não vou dizer resistência, mas algum cuidado com algumas atividades que as igrejas fazem que tem uma certa conotação de cuidar de família, quando na verdade não passa apenas de ativismo. Exatamente. Se produz um jantar de casais, se produz um encontro disso, daquilo, mas não se trata de assuntos que são assuntos importantíssimos, porque eu não posso me meter na intimidade do casal. E os casais estão se desfazendo, as famílias estão se deteriorando, porque um líder, um pastor, um líder espiritual não ousa dizer aquilo que a Bíblia diz. E tem que ser tratado. Você perguntou o que é família. Para mim, a família é um lugar de construção, não é um lugar de perfeição. É um lugar onde eu preciso, como pai, ter a coragem de dizer para o meu filho, errei. Isso aí. Errei quando mandei você fazer aquilo, ou eu proibi de fazer aquilo. Errei quando tomei a tal decisão. É um lugar de aprendizado constante, mas tem que ser um lugar também permanente de amar, de aceitar e de ter um foco comum. Estamos caminhando naquela direção, todos nós. E aos pais cabe orientar os filhos a caminharem na mesma direção. Quantos pais hoje têm medo de dizer não para o filho? Verdade. Não falam. Eu vi outro dia no mercado uma avó com um netinho, não pode fazer isso, vou contar até 3. E o garoto fazendo, e rindo da cara dela. Daqui a pouco ele deu um tapa na cara dela e ela achou graça. Quer dizer, onde é que está exatamente a determinação de limite, de dizer até aqui pode, aqui não pode, sabe? Porque essa palavra também, construção, é uma boa palavra, né? Família como lugar de construção. Porque é efetivamente aí que, desde criança, o homem é um ser social, é um homem que é um ser que ele aprende, ele se desenvolve também pelo que ele vê. Pelo que ele ouve, pelo exemplo, né? Exemplo, é assim que ele vai construir. Não adianta você só falar, você fala, mas se a criança ela começa a perceber um outro comportamento, o que vai valer, o que vai prevalecer, muitas vezes é o comportamento que ela indiscutivelmente, os primeiros modelos estão dentro da família. Não tem como fugir disso. É o que constrói efetivamente, né? E quando a gente fala desse núcleo de plenitude do amor de Deus, é bom que a gente diga que corrigir, que advertir é também um ato de amor. Exatamente. Né? Não dar limites é falta de amor. Né? Amor não é esse negócio piegas de que a gente só está falando de carinho, de aceitar o comportamento inadequado do outro, não é isso? Essa coisa, desculpa, pastor Sérgio, só para complementar, essa coisa que você falou, exatamente do dar limite, não dar limite.
Se você vai procurar, o próprio pai, a própria mãe já tem em si mesmo um sério problema de aceitação. Eu preciso ser aceito por ele. Então, se ele falar algo que eu discordo, eu não vou discordar. Porque se eu discordar, ele vai deixar de gostar de mim. Ele vai deixar de me aceitar e eu quero ser aceito por ele. Consequentemente, é esse valor que eu passo para o meu filho. Então, meu filho vai crescer um homem também com medo de ser rejeitado. E aí também não tendo e nem dando limites. E isso tem acontecido muito no meio da família, no meio dos casamentos, infelizmente. Um grande problema é que quando a gente se submete a esse tipo de situação, se eu deixo de ser eu mesma para ser aquilo que o meu marido quer que eu seja, simplesmente eu vou me apagando, eu vou me tornando infeliz, eu vou também deixar de ser aquela pessoa talvez que ele espere, porque ele não vai gostar de ter alguém que não interage, alguém que não responde, alguém que acaba não sendo uma pessoa que gera uma contrapartida, né? E quando eu deixo de ser feliz, a minha família percebe. E o reflexo disso sempre vem no seio da família, não é? Sempre vem no seio da família. Fala-se muito também, irmã Celeste, da questão da apostasia nos últimos dias, né? Eu vejo isso como um problema que estava previsto, né? E vai acontecer, e tem que acontecer, porque senão a Bíblia mente. Agora, eu vejo que isso tem acontecido também provocado por uma atitude nossa. Nós, como família, não temos despertado os nossos entes queridos a uma vida de fé. A fé, ela é uma questão que não pode faltar na família. É uma coisa que não pode faltar. E o que nós temos feito como, vamos dizer assim, sacerdotes do nosso lar para poder compensar essa falta? Eu digo que, de maneira nenhuma, eu posso expressar a minha fé se eu não tiver uma vida de oração. E falar de vida de oração é talvez algo muito polêmico, né? Até para que alguns possam pensar, esse pastor está falando de uma coisa que ele talvez não viva. Mas eu digo para vocês que quando a gente começa a compreender o que é realmente oração, a nossa vida começa a mudar. E esse final de ano, eu acho que é um momento muito oportuno, mais uma vez digo, para se pensar sobre a nossa vida de oração. Porque se eu quero que o meu filho, ele tenha a fé que eu tenho hoje, eu tenho que mostrar por prática. E a maneira de se mostrar isso é você poder parar horas, se possível, e falar com Deus. A nossa oração não é somente aquela que você ora para você almoçar, para você sair de carro. Não, isso é o começo do ensinamento. Agora, quando o teu filho começa a olhar para a tua vida e ver que você realmente é um homem, uma mulher de oração, as coisas começam a mudar. E eu pergunto, assim, para quem está nos ouvindo nessa noite, nessa manhã ou nessa tarde, o seguinte: quantas vezes os teus filhos olharam e, ao entrar no quarto, de repente, se depararam com uma situação onde você está orando, falando com Deus, dedicando tempo de intimidade com Ele? Porque se você não tem intimidade, você não vai confiar. E se você não confia, você abandona. E a igreja do Senhor, hoje, tem abandonado. Porque a fé está ausente por questão muito simples: falta de oração. Eu acho que essa questão da oração é mesmo, com certeza, o nosso momento de intimidade com Deus, de poder colocar todas as coisas diante de Deus, mas é também aquele momento, no momento que você tem, no teu momento de angústia ou no teu momento de euforia, com teu filho, aconteceu alguma coisa, você vem, que vamos orar, né? É qualquer momento, é todo momento também, porque a oração não é alguma coisa para amanhã, para tarde, para noite. A oração é para todo momento que a gente quer interagir com Deus. Aquela coisa, né? que eu já disse em outro programa aqui. A gente não pode diferenciar, separar vida religiosa da vida secular. Não existem essas duas vidas. Existe uma vida. E meu filho precisa ver a vida que eu vivo. Se eu vivo a minha vida como um todo e Deus faz parte dela, e ele percebe que Deus faz parte em qualquer momento, é esse padrão que ele vai seguir. É isso que ele vai querer para a vida dele. Agora, não, meu filho, aqui é vida, meu trabalho é meu trabalho. Igreja é igreja.
Como assim? Sabe, pastor, eu tenho ouvido cada vez mais essa colocação e esse tratamento do homem como um ser integral. O homem que ele é secular, ele é espiritual, ele é um ser integral. Ele é esse ser espiritual onde ele está. Exatamente. Né? A família, o pai é um ser espiritual, o filho é um ser espiritual, a esposa, a filha, né? Nós não temos essa dicotomia. Então, em tudo que a gente fizer, realmente tem que estar presente aquilo que nós somos, né? Não dá para ser coisa diferente, ter o teu comportamento na igreja, o teu comportamento de crente e o teu comportamento de não crente. Isso não existe. E é isso, talvez um dos primeiros valores que a gente tenha que realmente trabalhar e tratar no seio da família, né? No Com seio certeza. da família. Qual seria o papel preponderante de cada um dos membros da família? Existem papéis específicos? Existe o papel especial do pai, da mãe, do filho? Como são esses papéis? E quando a gente se depara com barreiras dentro da família, barreiras de relacionamento, o que é preciso fazer para a gente superar? Nossa paradinha e a gente volta dentro desse aspecto, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça para cima, provocando você hoje para que você possa refletir sobre a convicção de que família é um presente de Deus. Você tem essa convicção? Você entende claramente por que a família ela é um presente de Deus? E você faz com que a sua família possa refletir esse presente sendo um espaço, conforme foi pensado no coração de Deus, né? Um espaço de vida plena, um espaço de troca, um espaço de acolhimento, onde você tem a liberdade de ser você mesmo, onde você tem a oportunidade de ser corrigido, onde você tem a oportunidade de colocar as ideias mais malucas, mas trocar ideias, né? E aí compartilhar e achar o caminho certo. Tem a oportunidade de crescer, de se desenvolver. Será? Né? Isso é família, né? Isso é família. Isso é família. É para ser assim. É para ser assim. Família não é um lugar, não deve ser um lugar de convenções, Aham. né? De crachás, né? Estamos no Congresso agora, então... Não, eu acho que tem que ser exatamente isso, um lugar onde o filho pode chegar, sentar no colo do pai e abrir o verbo. Aí a coisa mais gostosa, né, pastor? O senhor falou nessa... lembrando essa figura agora, eu acho que é uma figura super gostosa, né? De você ver um filho sentadão no colo do pai, abraçando, beijando. E isso com qualquer idade, eu não estou me referindo à criança de 3 anos, não. É como a minha filha, e eu trato como filha, na verdade é minha enteada, mas eu trato como filha, que senta no meu colo para mexer comigo, para, como diz hoje, zoar da minha cara. Total liberdade, total franqueza, como também tem liberdade para questionar algo que não concorda, sabe? Então, você perguntou, há papéis definidos, há responsabilidades? Eu tenho certeza que sim. E quando esses papéis não são desempenhados, o problema surge. Maridos que abrem mão de tomarem a posição de liderança, não de tirania, de liderança, e jogam isso no colo da mulher, não tem jeito, a família vai adoecer. Os filhos olham e ficam, quem é o líder? Aonde eu vou focar? Não é? Não tem jeito. Um dos livros que eu escrevi sobre casamento, eu falo isso para os homens. Homens que querem levar a mulher a um cinema, mas não dizem qual cinema, nem o filme e nem o horário. Ele que escolhe tudo. Ele manda ela escolher. Né? Ele fala, vamos num cinema. Assim, que cinema? Você escolhe, meu amor. Vamos ver um filme maravilhoso. Qual filme? Você escolhe, meu amor. Mas ele transfere tudo para a mulher. Porque aí ele não quer carregar o ônus de se houver uma escolha não tão boa, não fui eu quem escolheu. Entende? Então eu penso que cada um tem que desempenhar o seu papel, sim. Né? O pai é juiz, é moderador, é amigo, é amante, é marido, ele tem que saber desempenhar esses papéis. Se não sabe, peço ajuda. Nesse papel de amigo, eu pego um gancho na sua fala aqui, eu tenho um filho que ele tem 1,94 m de altura. Ele tem 17 anos de idade. E às vezes que saio na rua com ele sai comigo abraçado. E as pessoas olham assim, né? Ué,
2 homens se abraçando na rua. Pronto. Se ele sentar no meu colo, acho que ele quebra a minha perna, né? Mas ele é uma pessoa tão carinhosa, que expressa, então, assim, a intimidade que a gente tem um com o outro. Se eu não tiver isso com meu filho, como é que ele vai se abrir comigo? Claro. Eu acho que está faltando também, hoje, para as famílias olharem para isso, essa questão do cuidado, também no sentido de você ter liberdade com o teu filho. Como é que o teu filho vai falar com você se você é aquele pai ou aquela mãe que em tudo você diz não e não diz por quê? Eu acho que é muito válido dizer não, deve ser dito. É nossa a bênção de cuidar, porque filho é herança do Senhor, mas também é importante dizer por que o não. E essa questão de a gente ser pai e mãe que diz não e acabou, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu acho que não é uma frase que se encaixa com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, pais, cuidado para não despertar a ira em vossos filhos. Existem lares hoje onde as pessoas entram em casa, se tratam por monossílabos, não se conhecem, são estranhos que vivem no mesmo ninho. Aliás, falamos outra hora, não foi? Sobre o tema, né? A síndrome do ninho vazio. E os lares estão ficando vazios com as pessoas em casa. Verdade. É filho que entra em casa e pega o seu iPhone, eu não sei o nome desse negócio Eu aí. conheço uma mãe que fala com a filha através do SMS. Ela está no quarto. Ela vai avisar que o jantar está pronto, ela manda mensagem no SMS. Olha aí. Talvez esse seja um ponto de atenção e que mereça a gente provocar no nosso papo aqui de hoje, né? Porque nesse tempo de informática, de tablets, de smartphones, etc., que as pessoas estão se habituando a falar pelos aplicativos, pelo Facebook, pelo Twitter, por isso, pelo aquilo, a gente está esquecendo de conversar. Né? Está esquecendo de conversar. Falta o contato. E nada face a face. substitui. Não o Facebook, mas o face a face. Aí tem que ser face a face. Está faltando. Aí essa tecnologia conspira contra a família, porque a família ela tem que ser contato, carne, sangue, junto, toque. Isso está faltando. Porque você vê, por exemplo, esse dia eu entrei na minha casa e vi 2 dos meus filhos, né? Como você falou aqui, se comunicando por telefone, uma cama ao lado da outra. Aí eu entrei no meio, fiquei parado, eu falei, ei, vocês estão sozinhos aqui no quarto? Aí eles, pai, a gente tem que provocar isso também, porque se deixar achar comum, é comum no dia. Muito mais comum, está ficando muito mais comum do que se imagina, né? Muito mais comum do que se imagina. Então, eu acho que é tempo de a gente, mesmo no seio familiar, muitas vezes se obrigar a deixar o celular de lado, deixar aquele aparelhinho de lado, para que a gente possa conversar, para que a gente possa se abraçar. É provocativo mesmo, é tão gostoso. E tem uma coisa, né? A gente que é pai, que é mãe, talvez a gente tenha que ser o primeiro a abraçar, a beijar. Eu tenho uma amiga que outro dia eu estava conversando, brincando com ela, porque o filho dela já é um rapaz, né? Chegou, foi dar um beijo no rosto e ela, para com isso, menino. Eu falei, como para com isso? Como para com isso? Olha aí, entendeu? Agarra ele, beija ele. Quantas mães estão querendo que o filho chegue perto para beijar e você está dizendo parar com isso? Ela estava... Era falta de jeito, não era que ela não quisesse o beijo, era falta de jeito. Sabe aquela coisa de ser beijada? E aí a gente começou brincando, daqui a pouco ela foi lá, deu um beijo nele e tudo. Mas a gente está fazendo isso. Tem que quebrar o gelo, né, Celeste? Tem que quebrar o gelo, quebrar o gelo. Nesse tempo que a gente ainda tem, eu queria ouvir algumas dicas de vocês também para essas situações de pessoas que estão dentro de casa e elas estão isoladas, das pessoas que não se falam, pessoas que hoje têm algum tipo de dificuldade no relacionamento familiar. Como quebrar esse gelo? Como restaurar? Eu acho que a oportunidade que a gente tem de ser autêntico é que vai valer a pena. Se numa relação eu não for autêntico, se eu não for autêntico dentro da minha casa, eu não vou me aproximar de ninguém. E a gente se fecha muitas vezes dentro de padrões, de normas, de regras, que se você for olhar bem, não estão amparadas pela Bíblia Sagrada. Você vê pessoas que, por exemplo, eu já vi casos, por exemplo, de falar com pais que me diziam assim, olha, pastor, eu faço todos os dias o culto no lar, o culto doméstico. Eu falei, que bom. E como é que você faz esse culto? Eu chego, eu sento, eu pego a Bíblia, leio. E seus filhos? Sentem prazer em cultuar? Não é? Acho que a questão está aí.
eu não vejo o cristianismo como uma coisa obrigada, mas sim prazerosa. Sem dúvida. Que você faz por amor. Se não tem valor, se não tiver no coração da gente, isso com não agrada a liberdade, Deus, com amor, né? você pega o teu filho e abraça ele e de repente você começa a levá-lo a uma condição de adorador. E você começa a mostrar, eu sou o pai, a figura do pai sou eu. O pai que te ama, o pai que te acolhe, o pai que te educa, o pai que é o provedor, o pai que exerce diversos papéis e que no maior papel ele ama o filho como o nosso Senhor nos ama. E eu creio que esse momento que nós estamos vivendo hoje, de se pensar, repensar a família, é pensar na questão da intimidade que deve haver nos lares. Chega dessa coisa fria, chega dessa coisa que você impõe e que não mostra aquilo como sendo, né, o amor. Eu acho, irmã, que a graça de Deus, ela deve ser evidenciada nos nossos dias através de atitudes. E não existe outra maneira de se apresentar a graça para os nossos filhos se não for por amor. Agora, o lado mais cruel dessa história toda é que, por incrível que pareça, é exatamente no seio da família que a gente é mais duro, que a gente acaba, às vezes assim, né? O que eu quero colocar porque eu tenho intimidade, né? A gente acha assim, porque eu tenho intimidade com meu marido, é com ele mesmo que eu dou mais chute na canela, é com ele mesmo que eu... para com isso, não vou ouvir, eu não vou dar oportunidade de falar. É com os filhos que a gente acaba sendo mais grosseiro, né? Chega um amigo, chega uma visita, a gente é polido, mas dentro de casa a gente não sabe. É legalista, ser polido, não é? Você falou sobre dicas. Uma infinidade, um número muito grande de famílias hoje não se conhecem. O pai olha para a filha, talvez adolescente, fica pensando... Meu Deus, o que será que ela está pensando? Ele não sabe, ele não conhece. E a mesma coisa entre mulher, marido, filhos. Então, uma dica bem simples. Marca um encontro com eles para se apresentarem. Marca um café, marca um evento que nunca acontece. Sentem-se à mesa e, olha, meu nome é fulano. Eu queria conhecer você. Uma dinâmica de grupo. Uma dinâmica, assim, mas legal. muito simples, muito descontraída e desarmada. Por quê? Porque eu não conheço meu filho. E eu não vejo nenhum problema em dizer para ele, filho, eu quero conhecer você. E eu quero que você me conheça. Aí as máscaras precisam cair. As normas precisam ser derrubadas. Para começar do zero, se necessário. Porque chega um ponto, irmã Celeste, que as pessoas, como ele falou, falam por monossílabos. Tá, não, vou. E não conseguem ir adiante porque tem medo. Tem medo de se expor. Tem medo de que me julguem. Tem medo de que não me entendam. Não tem jeito. Então começa do zero. Zera tudo. Vamos começar juntos? Vamos. Aí talvez haja uma chance de se construir ou começar a construir algo mais sólido no meio familiar, né? Perfeito. E, inclusive, pastor, quando o pior momento é aquele que você vive essa relação dentro de casa, filho, pai, mãe, esposa, e de repente o teu filho, por exemplo, se surpreende dizendo assim, pai, eu estou usando drogas. Aí você fala, você? Como? Que eu te ensinei valores? Você? Que eu Aí te vem a mostrei? cobrança, Você? não é? Exatamente. Vem a cobrança. Você não conhecia o teu Não, mas filho. eu não conhecia. Você não conhecia. Porque a grande surpresa do pai, numa hora como essa, é assim, no que eu errei? Talvez o erro seja esse, como você falou aqui. Essa relação fria, o filho não desenvolve no pai aquela questão de confiar nele. Não. Porque ele fala assim, meu pai é aquele camarada que só sabe me repreender. Durão. É o durão, É. é o ditador. Então, como é que eu vou ter liberdade de dizer para meu pai que eu errei, que eu pequei, quando um dia aceitei usar qualquer tipo de droga ilícita? Eu não falo só de droga ilícita, falo de todas as drogas, como, por exemplo, o cigarro e o álcool. Mas quando você é surpreendido, por exemplo, você que serve e que é de uma família cristã, o seu filho diz assim, pai, eu bebi. O que você faz com o teu filho nessa hora? O que fazer nessa hora? Pega o cinto, aí muitos pais, eu pego a vara,
Porque a palavra diz isso, mas é assim Corrige que se trata. com vara. Mas esse é o momento da É vara? o momento da vara? Talvez seja boa a vara para ele mesmo, né? Aham. Verdade, verdade. Bem colocado, verdade. pastor, bem colocado. Pois é, né, queridos? Talvez muitos dos nossos telespectadores, eles possam estar dizendo assim, ai, vocês estão assim num mundo utópico, né? O mundo que vocês estão falando não existe, porque a realidade é a realidade que a gente tem no seio da família. Hoje é difícil, a vida é difícil. Nós sabemos de tudo isso, nós sabemos de tudo isso. E é exatamente por isso que a gente está aqui hoje refletindo sobre família, sobre o resgate da família, porque esse modelo utópico, não. Esse modelo ideal que a gente está falando, ele é possível, mas vai depender de cada um de nós. Exatamente. Né? Vai depender do pai, da mãe, dos filhos. A gente tem que conseguir quebrar as barreiras para que esse presente de Deus, ele faça diferença para cada um de nós. Isso. Né? Amém. Vamos para o nosso último intervalo, mas a gente ainda volta Passa um rápido. pouquinho. Vamos lá. Uau. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Ai, às vezes é tão bom a gente estar conversando aqui que nem percebe que o tempo voa e ele acaba Voa mesmo. super Acaba, voa rápido, mesmo. né? Acaba super rápido. Mas eu vou fazer uma última pergunta, tá? Eu vou direcionar porque o tempo realmente é pouco, mas eu quero fazê-la ainda. Existe um modelo ideal de família? Pastor? Bem, claro. Modelo bíblico, modelo de Deus. Não posso indicar outro. Não vou dizer que é o meu, que é o do meu irmão, do meu pastor. É o modelo de Deus. Você falou algo, eu sei que as pessoas podem estar pensando, ah, mas a vida é dura, hoje é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas a gente está dando para você um alvo, um foco, um modelo, um objetivo a chegar. Busque ele, que com certeza as coisas vão melhorar. Com certeza. Pois é, né? Modelo de Deus. E o modelo de Deus é aquele modelo que diz, homem, marido, respeita a tua esposa. Esposa, obedece ao teu marido. Não no obedecimento cego, mas sendo uma ajudadora. Honrar. Filhos, honrem seus pais. Pais, honrem seus filhos. Porque o que vai prevalecer é o amor. Com certeza. Né? O que vai prevalecer é o amor. É isso aí. Esse é o principal modelo, para mim, o modelo de família, onde reina o amor, a compreensão, as palavras que vocês disseram aqui, né? O suporte, a amizade, A o aceitação, carinho, o perdão. aceitação, o perdão. Tem que estar presente. Isso Tem aí. que estar presente. E onde Deus é o centro, o centro de todas as coisas. Eu faço analogia, essa questão do tema presente. No final de ano, quando você começa a receber muitos presentes, os seus filhos recebem presentes, e a Bíblia diz que Deus ele é galardoador, ou seja, que dá presentes. E dentre esses inúmeros presentes que Deus deu, Ele deu a família. É isso aí. E nós temos que ser como aquela criança que cuida dos seus presentes. Não é? Você vê crianças que recebem presentes, muitos presentes, e abandonam os seus presentes. Agora, aquela criança que tem somente um presente, ela cuida com mais pega carinho, com mais cuidado. carinho. Eu acho que a nossa isso aí. família é esse o maior presente que a gente recebeu do Pai. Perfeito. Isso aí. Para a gente cuidar, né? A gente tratar, E para cada passar. um dos integrantes da família tem essa responsabilidade de Exatamente. cuidar Todos e de têm. tratar. Não é de um só, é de todos. E de como todos. herança que você vai passar para os seus filhos depois. Valores. Você cuidou da tua família bem? Cuidou? Amém. O teu filho vai cuidar também, os seus netos vão cuidar. Então esse é o exemplo de família que deve existir hoje. E faz parte do modelo proposto por Exatamente. Deus. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença. Nós é que agradecemos. Pela participação de vocês aqui hoje, nos ajudando nessa reflexão tão gostosa. Família, presente de Deus. Nós somos uma família. Amém. Nós somos a Verdadeiramente. família cabeça para cima. Nós somos É a isso aí. família Boas Novas. Nós somos a família de Cristo. Muitíssimo obrigada pela sua presença também aqui conosco nesse momento do Cabeça para Cima. Fica na paz e com a boa música do Ministério Sai da Tenda. Tchau. As promessas